mais deste lugar para falar da tua palavra. Abre as portas do céu, traz a revelação do nosso céu, meu Pai. E fala conosco que estamos aqui e com os ouvintes, ó Pai, da internet. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Deus é bom, Deus é fiel, amém? Glória, glória, glória. O Pai está na casa. Meu Deus. E era exatamente essa atmosfera que eu esperava para essa noite. Porque quando o Espírito Santo começou a me dar o texto dessa noite, Glória. eu fui invadida pela graça de Deus. Irmãos, Deus tem muitos objetivos, não é verdade? Deus, ele tem muitos propósitos. Mas como a irmã Cléo orou aqui, o maior deles é nos dar a salvação e a vida eterna. Mas ele, nessa noite, nós vamos receber algo de Deus como um esclarecimento. Semana passada, ministrei sobre Deus nos ver, Deus nos ouvir. E hoje, Ele quer saber como nós vemos Ele. Porque isso também é muito importante. Amém? Como você vê o Senhor? Como se manifesta o Senhor para você? Deixa eu achar um microfone aqui que esteja bom. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu acho que é a mesa, né? Provavelmente. Glória a Deus. Está me ouvindo? Sim. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no livro da Revelação, porque o Senhor vai se revelar essa noite. Aleluia. Apocalipse, capítulo 5. Eu já troquei. Agora até para deixar. Deus é tão bom, Deus é tão fiel. Mas eu acredito que é lá que está com o último contato. Aleluia. Capítulo 5, versão NVT. Aleluia. Vai dizendo assim o texto: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. As revelações de Deus, irmãos, elas são algo de difícil acesso. Você percebeu quantos selos havia? Haviam 7 selos. O livro estava selado por 7 selos. Isso deixa quem está vendo a visão, que é João, apavorado. Aí ele vai continuar: e vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Além de tudo, além da dificuldade dos selos, a pessoa teria que ser forte, digno, para poder romper os selos. Isso fala o quê? De perseverança, de esforço. Então, quando estamos na presença de Deus e queremos a revelação de Deus, temos que estar preparados para nos esforçar dia após dia. Por isso que Jesus fala: orai sem cessar. Paulo ele compara o evangelho como uma corrida, como um esporte, como algo que vai exigir de você um esforço. Um atleta, para
preparo alimentar, ele tem que ter um preparo mental, porque uma prova de 24 quilômetros, irmãos, a pessoa começa a falar, eu vou no banheiro, vai me dar vontade de ir no banheiro, a pessoa começa a dar mil coisas, o meu nervo vai atrofiar. Eu já ouvi relatos de pessoas que fazem maratona e passam tudo na cabeça do maratonista. Enquanto ele está na prova, vou morrer, vou desfalecer. Não é diferente com a gente durante a caminhada. A comparação que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, fez é perfeita. Aí o anjo continua perguntando: quem é digno de romper os selos deste livro e de abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. E eu comecei a chorar. Olha o desespero de João. João começou a ficar, muito triste. E eu comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciões me disse: não chore. Irmãos, essa palavra para mim, não chore, ela é igual falar assim, não ri, porque nós tivemos, nós fomos homenageados lá na igreja do Rio de Janeiro e eu não consegui falar. Quando o pastor me passou a oportunidade, eu mal consegui ler o texto que eu tinha separado, e quando eu fui agradecer, eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí o irmão falou assim: você é igual o profeta Jeremias. Eu falei: por aí, irmão, por aí. Sou muito Jeremias. Aí eu tô vendo que João chorou muito também. Então, pessoas que se entregam de verdade, elas têm uma carga emotiva forte. É o que a gente vê aqui, a reação de João. E o ancião vira e fala: não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, que conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Aleluia! Tem alguém que é digno, é Jesus. Mas quando eu comecei a ler o versículo 6, eu já fiquei assim: Jesus. Aí foi onde o Senhor falou comigo. Então, aí João continua: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes e no meio dos 24 anciões, e tinha 7 chifres e 7 olhos, olhos que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono
depois para dar a sua carne para nós. Isso tudo é Jesus, irmãos. Ele dá o abrigo, Ele derramou sangue, Ele alimentou com a multiplicação dos pães. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Para formar uma bênção. Aí vamos lá, no finalzinho do 9. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois fostes sacrificado e com teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda a tribo. Eu estava hoje na academia, né, e ouvindo os louvores, e aí conversando com o Espírito Santo. E eu estava pensando numa pessoa, né? E Deus falava comigo assim: será que as pessoas conseguem entender que lá no céu ela pode encontrar aquela pessoa que ela não gosta? Aquela pessoa que ela diz assim: eu não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Jesus, ele morreu por todos. Todos têm a oportunidade da salvação. Gostando, mesmo que nós gostemos ou não. Deus, ele não precisa do nosso aval para nada. Ele não precisa. Ele julga conforme a justiça dele, não conforme a nossa. E quando ele diz aqui, ó, ele entregou o seu sangue por pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Amém, Jesus. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. João viu, ele não estava sozinho. O desespero do início do capítulo é dissipado, irmãos, quando a gente entende quem é o Senhor. Quando a gente começa a ver Jesus como Ele é de verdade. E Ele vai dizendo aqui, ó, milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também os seres vivos, os anciões, cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Aleluia! Depois de ouvir todas as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono, é o Cordeiro para todo o sempre. Aleluia! Ele é digno, adora, Ele pode, adore. Aleluia! E os 4 seres vivos disseram: amém! E os 24 anciões se prostraram e adoraram. E eu quero ler com vocês uma outra forma também da manifestação de Deus. Abre aí em Êxodo, capítulo 3. Pergunta para você mesmo: como eu estou vendo o Senhor? De que maneira o Senhor está se manifestando para mim? Um cordeiro, um leão, uma sarça que queima? Capítulo 3 vai dizer assim: certo dia, está escrito assim, certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro,
de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou, admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Queira ver o Senhor de perto. Não deixe que nada venha te dar medo, te espantar, te afastar. Era uma visão espantosa, mas isso não mudou o desejo dele de chegar perto, de tentar entender o que era aquilo. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, o Senhor te conhece pelo nome. Embora você não conheça, Ele te conhece. E Ele quer se revelar para você. Aleluia. E Ele responde: aqui estou. E a voz diz: não se aproxime mais. O Senhor o advertiu: tire as sandálias, pois você está pisando numa terra santa. Encontrar com Deus é isso, encontrar com Jesus é isso. Vai requerer algumas coisas de nós. Moisés precisou tirar as sandálias. João precisou estar em outro plano, um plano espiritual, para contemplar tudo aquilo no céu. Então, cada encontro que nós tivermos com o Senhor, alguma coisa, nós vamos ter que entregar, vamos ter que sacrificar. Lembrando que João estava preso. João não estava em casa, não estava no monte, quando ele teve a visão do cordeiro, do leão da tribo de Judá. Estava aprisionado, ele tinha passado situações terríveis, tentativas de assassinato, mas a fé dele estava inabalável. Ele sabia em quem ele cria. Só que Moisés não conhecia o Senhor, somente de ouvir falar, provavelmente. Aqui estou, ele responde. Não se aproxime mais de alianças, né? Peraí. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar a Deus. A presença do Senhor nos constrange, porque como o pastor pregou aqui domingo, a gente sabe bem quem a gente é. A gente sabe muito bem onde estamos tropeçando, onde estamos deixando a desejar, onde estamos sendo negligentes, aonde podemos melhorar até mesmo como pessoa. Assim como Deus lá da sarça gritou: Moisés, Moisés, o Senhor grita nesta noite para nós. Fala o seu nome bem alto. Tatiana, fala o seu aí. Juliana, pastor, Cleo, fala aí. O Senhor está falando com você. É isso aí, aleluia. Mesmo que você tenha que tirar as sandálias, mesmo que você tenha que cobrir o rosto. Ele cobriu o rosto, mas ele continuou lá. Ele teve medo, mas ele continuou lá. Então continua, fica firme. Aleluia. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor
para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil, espaçosa, aleluia, e uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus. Era uma grande promessa, era uma promessa perfeita, era a promessa. Mas Deus ressalta: lá vivem os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. Tinha terra, tinha as bênçãos, mas ia ter luta, batalha para conquistar. O reino dos céus é tomado à força. Aleluia! Não é sentado, não é deitado, é lutando o tempo todo. Aleluia! É com sede de conquista. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Onde eu estou? Agora vai, onde eu estou? Sim, isso, chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Para você que pensa que Deus não está vendo a sua dor, Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo como o inimigo tem semeado coisas na sua mente. Deus tem visto como armadilhas têm sido plantadas para que você caia, para que você tropece. Deus está acompanhando de perto. Eu vejo como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Aí a gente sempre pergunta: eu, Jesus? Eu vou orar? Eu vou pregar? Eu vou falar? O que eu posso fazer? Quando a gente entender que não é a gente que faz, aí o negócio acontece. Que é Ele que faz, que é o Espírito Santo de Deus que faz. Nós nunca vamos estar preparados, irmãos. Quando nós estávamos voltando do Rio, nós fizemos uma parada no posto, eu fui até o banheiro. Aí tinha uma moça, a faxineira, né, do lugar. E aí ela estava conversando com pessoas. Irmão, eu ouvi porque não tinha como, só tinha eu e a mulher no banheiro. E o banheiro pequenininho. E ali ela estava comunicando alguém comunicando a ela que uma pessoa estava muito ruim no hospital, tinha piorado, né, que não tinha boas notícias. E eu percebi o quanto ela ficou abalada. A minha vontade foi orar por ela. E eu falei assim: faço o que, Jesus? Eu pergunto se ela quer oração. Como é que eu faço? Né? Eu não conheço. E será que ela vai aceitar? Você fica nesses questionamentos. A gente está vendo aqui, Moisés, como é que eu vou me apresentar diante do faraó? Moisés havia crescido com o faraó. Moisés conviveu com ele. Então Moisés o conhecia muito bem, mas Moisés está falando aqui para
E Ele nos conhece, Ele sabe que a gente sempre vai tentar argumentar, vai ter uma desculpa, vai dar uma chorada. Aí Ele diz assim, ó, e Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia, pois que você, depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então, irmãos, o Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre a promessa. E Moisés disse a Deus: se eu for, os israelitas, se foram os israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles perguntarão: qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Aqui, realmente, Moisés, ele queria ver Deus como ele realmente é. Quando ele faz essa pergunta: como é que eu vou falar? Qual o nome que eu vou dizer? E Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que você espera de mim. Eu sou o que você vê de mim. Como você está vendo o Senhor? Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. E eu ainda assim, pedindo confirmação sobre a palavra, eu fui atrás do significado da palavra Sinai. Sinai é o mesmo que Horebe. Irmão, Horebe foi um lugar lá no Rio de Janeiro, né? Tem um monte que se chama Monte Horebe. Foi lá que Deus me deu a minha promessa. Foi lá que Deus me deu a minha vitória. Aí aqui eu realmente senti Deus e falei assim: é o Senhor mesmo. E Horebe significa lugar deserto ou seco, terra devastada. Eu fiquei: como assim, Deus? Como que Horebe significa terra devastada? Deus me respondeu: é porque somente eu posso restaurar uma terra devastada. É porque somente eu posso levar água para um lugar seco. É porque eu sou a fonte que pode mudar o deserto em manancial. Aleluia! Eu sou aquele que coloca oásis no meio do deserto. Se você está num deserto, não sabe que o Senhor está lá também. Se você está vivendo um tempo devastador, Ele está ali para te levantar e te restaurar também. Assim como Ele estava naquela sarça, falando com Moisés, se revelando a Moisés, mostrando para Moisés quem Ele era. Assim como lá no Apocalipse, Ele se levantou para abrir o livro, desatar os selos. Ele está aqui para desatar tudo o que não presta na sua vida. Amém? Para ir arrancando. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Obrigada, meu Jesus. Irmãos, Deus não precisa de muito, Ele só precisa de uma oportunidade. Ele precisa só que você esteja disponível para que Ele se revele para você e para mim. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor se levantou como leão, mas com aparência de poder, para desatar os selos, ó Pai, daquele livro. Desata, Pai, tudo o que não pertence ao Senhor nas nossas vidas. Tira, Pai, em nome de Jesus. Se é o medo, se é a incapacidade, Pai, se é, aleluia, abaixo
vou te levar para um lugar seguro. Eu vou te levar a viver experiências comigo. Eu vou te levar, aleluia, para onde você não espera. O povo de Israel já tinha se esquecido da promessa. O povo de Israel já tinha abandonado totalmente a promessa. Eles já estavam com 400 anos, 430 anos nas mãos dos egípcios, sofrendo cruelmente. Mas o Senhor sempre vai levantar uma oportunidade, sempre vai abrir uma porta, sempre vai enviar resgate. É o que nós precisamos, Pai, para essa nação, Pai. Liberta essa nação, Jesus. Transforma, Pai, a trajetória do Brasil. Deus, nós repreendemos, ó Pai, todo o mal nessa nação, ó Deus. Todos os demônios que têm atuado até os dias de hoje, Pai, que o Senhor usa a corrente e o lance para bem longe daqui, Jesus. Pai, temos visto, Pai, a terra tremer, temos visto, Pai, pessoas sofrendo coisas terríveis neste mundo, Pai. Toma o povo das Filipinas nas tuas mãos, Jesus. Toma, meu Jesus, o povo que já é tão sofrido, o povo que já passa tantas coisas. Meu Deus, o Senhor morreu por cada um deles, o Senhor morreu por todas as tribos, pessoas e nações, ó Deus. Foi por todos, meu Jesus, que o Senhor se entregou. Nós, como igreja do Senhor, Pai, estamos aqui nesta noite, orando e clamando, Pai, por cada nação, por cada país, ó Deus. Para cada um deles, o Senhor, Pai, tem uma promessa, eu creio, Jesus. Em breve o Senhor cumprirá, ó Deus. Em breve, Pai, o Senhor se manifestará. Abre os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que possamos te ver como um grande eu sou, aleluia. Por mais que os nossos olhos carnais não consigam enxergar, não consigam ver, ó Pai, a solução para o problema, não consigam, Pai, ver que realmente a coisa vai mudar, ó. Mas o Senhor é o grande eu sou. O Senhor pode tudo, Pai. O Senhor pode tudo, meu Deus. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, nas tuas poderosas mãos. Visita-nos com a tua graça, com o teu perdão, com a tua misericórdia. Nos tira, Pai, da prisão, da escravidão que muitas das vezes nós mesmos nos colocamos, Jesus. Nós mesmos entramos, ó Pai, em um ciclo vicioso, Pai, um ciclo de isolamento, Jesus. Meu Deus, vai quebrando, Pai, todo estigma, vai quebrando toda palavra de maldição que foi lançada contra as nossas vidas, ó Pai, ainda talvez na infância, ainda talvez no ventre, Jesus. Vai repreendendo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor transforme cada uma delas em bênção, Jesus. Que possamos declarar a bênção do Senhor. O Senhor falou com Moisés: vai lá e fala que eu sou. É nós que temos que falar, somos nós que temos que declarar, somos nós que temos que ter certeza que Yahvé, aleluia, Jireh, irá se manifestar, aleluia, o Deus provedor, aleluia.
você vai lá e você vai falar, Moisés, e eu estarei com você, e esse será o sinal. Quantas vezes ficamos ali com o Gideão, Senhor confirma, Senhor confirma. Meu Deus muitas das vezes quer que nós declaremos, aleluia, que nós mesmos expulsemos todo o mal que tenta nos afligir, que tenta nos oprimir. Sim, meu Pai, nós entendemos a Tua palavra nesta noite, Jesus. Queremos ver o cordeiro, sim, mas também queremos ver o leão, aleluia, o leão rugindo, aleluia, o leão, aleluia, da tribo de Judá, se manifestando, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, abre os nossos olhos espirituais, Jesus, e que tudo, Pai, que foi lançado por trás até o dia de hoje, seja palavra, sejam atitudes, porque tem pessoas, ó Pai, que elas ficam anos sofrendo porque alguém falou algo, porque alguém fez algo com ela, porque alguém deixou de convidar ela. Ah, Jesus, toda decepção, Pai, tira dos nossos corações. Tira, Jesus, que nós possamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor não nos engana. Ah, Deus, as pessoas podem te abandonar, mas o Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele não te deixa. Oh, meu Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Pai, no milagre que o Senhor está liberando para nós nessa noite. Oh, respira fundo, ó. Busca o ar aí. Ah, diga obrigado, Jesus. Eu estou vivo. Obrigada, Jesus, eu estou vivo. Eu posso respirar. Eu posso me movimentar. Então você também pode superar. Aleluia. Você pode resignificar. Ih, não vou falar. Como é que é a palavra? Ressignificar? Não, é aquela ali. Ressignificar. Aleluia. Você pode mudar para a glória de Deus em nome de Jesus. Dá um reset aí. Deixa nós falar em inglês. Dá um reset aí. Começa tudo de novo. Entra no 0 a 0 com Jesus. Ele gosta. Sabe quando ele foi lá até Pedro? Pedro estava no 0 a 0. Pedro estava no mar, pescando de novo. Jesus chega na praia e quando os discípulos acham que vão levar peixe, Jesus já está com peixe sendo assado lá na praia. Jesus já tinha o alimento para eles. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Entra no 0 a 0 aqui comigo, Pedro. Começa tudo de novo. Porque eu te conheço. Aleluia. O Senhor te conhece, amém? Muito obrigada, Jesus, por essa noite, por essa palavra. Te glorifico, te exalto, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou eterna. Glória a Deus. Aleluia. Som. É nem onde fica. Glória a Deus.
ofertantes da tua casa, Senhor, dizimistas. Abençoa poderosamente, ó Pai, a vida deles, ó Pai. Nunca deixa faltar. Que venha sempre ter, ó Pai, em abundância para